Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Hoje nós vamos falar sobre igreja, mas através do uso das metáforas no Novo Testamento, nos Evangelhos e no Novo Testamento, para nos ajudar a entender a natureza da igreja e como a Escritura usa de forma bem ampla e variada várias metáforas, figuras de linguagens para explicar para a gente o que de fato é a igreja, como ela funciona e as aplicações espirituais para a vida de cada um daqueles que desejam ser discípulos do Senhor Jesus, seguidores do Senhor e também, assim, ter comunhão com outras pessoas que, como nós, tomaram aquela decisão mais importante da vida de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e segui-lo, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus conselhos, a sua instrução, através da leitura bíblica, através da palavra de Deus. Então, esse é o nosso desafio e a metáfora de hoje é justamente igreja, família de Deus, porque ela demonstra bem aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja, a união de várias famílias. Então, em outras palavras, a igreja é uma família de várias famílias, São várias famílias juntas formando a grande família de Deus. Tem uma frase muito bonita do pastor e escritor Charles Swindoll, que é: eu amo a igreja. A igreja é uma família de famílias. E é verdade, a igreja é uma família, uma grande família, porque reúne várias famílias de todos os tipos e todos os tamanhos, Então é algo assim realmente maravilhoso o que Deus tem feito através da história da igreja na humanidade. Então, vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler e que fala justamente da igreja como uma família de Deus está lá em Efésios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Efésios, capítulo 2. E nós vamos ler aqui o versículo 19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Efésios é uma epístola muito preciosa aqui das cartas do apóstolo Paulo, justamente porque trata essa questão da igreja, a sua forma e essência, tratando ali a questão da natureza da igreja. E aqui você tem essa afirmação de que nós não somos estrangeiros, não somos forasteiros, mas pertencemos a uma grande família que vai além da nossa família de sangue, que é a nossa família da fé. E essa família é chamada de família de Deus. Então, percebam que é claro que a posição é uma posição de privilégio, de bênção, mas também de desafio, Porque assim como nas nossas famílias consanguíneas, entre os nossos familiares, nós temos os desafios, as lutas, os problemas, também na igreja a gente tem, como uma grande família, também os problemas, os desafios e todas as lutas que a gente encontra no seio da igreja, família de sangue, a gente também encontra na igreja. Porém, o pertencimento é maior do que os desafios. Família é outra coisa. Não é à toa que muitos vão dizer que a família é o porto seguro, que a família é o esteio, que a família é o lugar que a gente tem alegrias e tristezas, mas de qualquer forma é o lugar que a gente tem crescimento. Na igreja também, nós temos o crescimento espiritual, emocional, de dons e talentos na igreja, onde a gente desenvolve nossos dons e talentos espirituais, tá certo? Então, bem-vindo a essa grande família de Deus que é a igreja. Mas lá em Mateus também, no capítulo 12,
né, no Evangelho de Mateus, Jesus vai fazer uma declaração num contexto muito impressionante. Assim, para algumas pessoas foram até chocante, foi na época e para algumas pessoas é ainda hoje. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, nessa questão de família, né? Mas, assim, o contraste entre a família de sangue, da carne, e a família espiritual, a comunidade que reúne todos aqueles que creem. Mateus 12, 46 a 50, diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, agora, perceba que o Senhor Jesus não está aqui nessa fala excluindo a sua família de sangue, né? Família na carne, a família que ele escolheu nascer como Deus. Ele escolheu essa família e, como criança, ele, então, nasceu e ele veio e passou por todo esse processo que um bebê passa, né, na gestação, o nascimento e o crescimento. Então, essa família é uma família muito especial que o Senhor escolheu. Maria e José, e depois Jesus, os irmãos dele, que vieram, irmãos e irmãs, como diz os evangelhos. Mas olha que interessante, que ele está falando de algo que é espiritual, né? A obra de Deus, o reino de Deus. Então, tudo isso tem uma conotação que vai além do aspecto de parentesco, de sobrenome. Ele está falando aqui daqueles que realmente podem ser considerados filhos de Deus ou família de Deus. E o divisor de águas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, está relacionado aqui com obediência, com escolha que você faz. Você não escolhe a família em que você nasceu, mas você pode escolher fazer parte da família de Deus. Então, é uma decisão da vontade, é uma escolha, é o poder do livre-arbítrio, é você escolher a família de Deus, é você escolher a Deus, e mais, escolher obedecer a Deus. Então, percebo que essa escolha na família de Deus é algo maravilhoso, porque o Senhor Jesus vai nos chamar de irmãos, né? Aqui está a minha mãe, né? Meu irmão e minha irmã, assim, claro, no aspecto cronológico, né? De idade. Mas o que nos une a ele é justamente a fé nele e a obediência à sua palavra. E aí, né, como ele diz, aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são a minha família. Então, percebam que o que nos coloca na família de Deus é justamente a fé, a obediência e esse compromisso, e esse reconhecimento de que fazemos parte dessa família. Não que a família, essa grande família da igreja seja perfeita, não, mas pertence ao perfeito. Queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E isso nos diferencia, né, dos demais. Não que sejamos melhores ou que sejamos sem pecado, não. Mas nós somos e desejamos fazer parte, somos e desejamos obedecer ao nosso Pai Celestial. Também a gente lê essa metáfora, né, da família em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. E olha que interessante que nós encontramos lá nesse versículo, que diz: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Percebam, então, que não só nós podemos buscar a família do Senhor, como o próprio Senhor quer ser nosso pai. Isso é maravilhoso, porque
É uma escolha que fazemos e que é recíproca, né? Ele quer ser nosso pai, ele deseja ser nosso pai. Talvez você queira, né, ser membro da família do homem do homem mais rico do Brasil, e pode ser que ele não queira reconhecer a paternidade, né? Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Puxa, se eu, né, fosse daquela família, olha só, as questões aí, né, de riqueza, de tudo aquilo que a gente vê como bens materiais. Porém, pode ser que esse pai de família, multimilionário, diga, não, eu não quero te reconhecer como meu filho, né, te colocar, trazer para dentro de casa e ser minha família. É um direito dessa pessoa, né? Cada um tem a família que tem. Porém, quando a gente fala da igreja como família de Deus, a gente vê justamente o interesse de Deus em ser nosso Pai. É o desejo dele. Nós já vimos na história no estudo sobre o homem, da antropologia, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que já traz em si um grande privilégio. Mas essa revelação de Deus nos fazer filhos, e há um poder para isso, como está lá no Evangelho de João, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso traz para a gente um privilégio muito grande, esse privilégio de sermos a família de Deus. Então, o Senhor nos aceita como somos e quer nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Ele quer ser nosso Pai. Então, é maravilhoso isso, porque a gente não vai encontrar isso nas outras famílias, não é verdade? Em que o Senhor vem para nos adotar. É isso que a gente aprende, a adoção divina. Então, assim, Deus nos incorpora e nos coloca na sua família, nos fazendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, a nossa herança, além daquilo que é o material, é espiritual, é divino e é eterno, onde o nosso dinheiro, a nossa riqueza não pode chegar. Aqueles que são filhos de Deus chegarão, que é os céus. Então, pense nisso, né, dessa importância do uso dessa linguagem bíblica, de falar que Deus, né, será para nós Pai, e nós seremos para Ele filhos e filhas. E a expressão é, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa expressão, ela é usada no Antigo Testamento, no Tanar, né, na Bíblia, justamente para se referir àquilo que não é impossível para Deus. Ou seja, não há nada que Deus não possa fazer. Então, Ele pode nos tornar filhos e filhas dEle. Porque Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Também a gente encontra, lá em Efésios, novamente, mais um uso da figura aqui de linguagem, né? Que é diferente do que nós vimos. Lá em Efésios 2, declaradamente, ele fala que nós somos da família de Deus. Mas olha que interessante o uso, né, também dessa linguagem, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Bem, até então nós estamos falando no nível, né, de Jesus em relação a nós e nos tomando como sua família, uma coisa maravilhosa. Deus nos reconhecendo como filho e querendo ser o nosso Pai. Mas agora, aqui mostra o coração do apóstolo Paulo como, né, aquele que entende o propósito divino de Deus para as famílias da terra. E não vamos esquecer, Deus disse que usaria, né, Abraão e os seus descendentes, e que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, apontando para Jesus.
E Paulo tem essa compreensão, e ele diz aqui que ele se coloca, né, de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, é da nossa responsabilidade, como família, orarmos uns pelos outros. A Bíblia vai dizer que devemos levar as fardas uns dos outros, e está falando da família de Deus. Devemos, né, chorar com os que choram, se alegrar com os que choram. É isso que a família faz. E aqui, a ênfase é justamente se colocar de joelhos, olha só, e orar. E buscar, nominalmente, né, em favor dos nossos irmãos. Aqueles que estão passando por uma luta, seja na falta de emprego, falta de trabalho, de salário, uma prova de enfermidade, ou um problema emocional, alguma dor na alma, algum sofrimento no coração, ou até mesmo alguma questão espiritual, algo que nos afeta espiritualmente, como decisões erradas, o pecado, um vício, essas coisas que afetam o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Nós sabemos, o pecado faz divisão, nos separa de Deus. Então, às vezes, como família, a gente tem que se colocar de joelhos, né, para que haja arrependimento, para que haja restauração, para que o convívio familiar, né, volte a existir, seja harmônico. Lembra do pai do filho pródigo? Toda tarde, na viração do dia, ele estava lá, na frente, né, da casa, do terreno, da fazenda, do que quer que seja, aguardando o retorno do filho. Essa deve ser a nossa atitude como família, a atitude do apóstolo Paulo, de se colocar de joelhos, né, e clamar, invocar em favor, né, de toda a família nos céus e na terra, que toma aí o nome do Senhor, que são filhos, mas que podem estar afastados, podem estar distantes do aprisco, da casa do bom pastor, né, da casa do Pai. Então temos esse grande desafio na nossa vida, de orarmos pelos nossos irmãos, até que eles estejam bem, seja fisicamente, materialmente, emocionalmente e, sobretudo, espiritualmente. Podemos nos unir, né, com os nossos irmãos em oração em favor dessa grande família, que é a família de Deus, e que está espalhada por toda a face da terra. Mesmo que a gente não entenda a língua dos nossos irmãos em outros países, a fé nos liga como essa família. E é impressionante como isso pode ser constatado quando você viaja pelo mundo. Qualquer lugar que você for visitar uma igreja, né, você será acolhido, você será recebido e você estará ali entre irmãos para adorar a Deus. E para finalizar, olha só como que nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Olha só o que nós temos aqui, que diz, né, usando essa metáfora da família. Diz aqui, não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Ele está dizendo aqui como é que deve ser o nosso trato, né, com as pessoas nas situações como essas e nas faixas etárias, como é falado aqui, né? Então, eu estava numa igreja com centenas de pessoas, né, de membros do nosso grupo, e fui pregar lá, e depois fui almoçar na casa do pastor, e eu perguntei, pastor, qual é o segredo, né, desse sucesso, né, de mais de 400 pessoas congregando na igreja? E ele, de forma muito simples e direta, ele diz, olha, eu trato os idosos como se fossem os meus pais, né, os mais jovens como se fossem meus filhos,
aqueles da mesma faixa etária como se fossem meus irmãos, e a gente se preocupa aí com aqueles, com as crianças, com as viúvas, com as pessoas que carecem, né, de uma ajuda, de um socorro, de uma assistência pastoral e espiritual. Tá aí o segredo, né, da família de Deus, e que a gente pode aplicar nas nossas famílias também. Tratar com respeito, com dignidade, com compreensão e com firmeza, muitas vezes, para ajudá-los, né, a corrigir a rota, a voltarem para o caminho que é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos entender a cada dia que a igreja é uma grande família de famílias. Deus abençoe ricamente. Deixa lá o seu joinha, o seu gostei. Compartilhe, né, esse devocional com outras pessoas que você acredita que vai ser uma bênção para elas. Se foi para você, pode ser para outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Estamos caminhando aí para o número de 1000 inscritos. E se você não se inscreveu, se inscreva, clique lá no sininho e acompanhe as notificações, tá bom? Vamos orar encerrando essa parte. Que Deus abençoe as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos porque, embora muitos não tenham mais a sua família de sangue, tem a família da fé. E aqueles, meu Deus, que têm a família da fé, que possam também, ó Deus, trazer para essa grande família a sua família, ó Deus, de sangue. Que possamos levar os nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos para a presença do Senhor, e que assim todos possam invocar o nome do nosso Pai Celestial. Senhor, te agradecemos por esse tempo, juntos em torno da Tua Palavra, e rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda não veio nos visitar e acompanha os nossos devocionais, está em São Paulo. Como o irmão Peter sempre lembra, venha fazer uma visita presencial, vai ser uma grande bênção para nós, tá certo? Shalom, meus queridos irmãos, e até o nosso próximo encontro.